Oi, então, antes de você assistir esse vídeo, eu já peço desculpas pelo formato do vídeo, porque como eu esqueci que era pra YouTube, então eu não gravei no formato ideal pra YouTube, que é deitado, não de pé. Então, eu peço que você me perdoe por isso e se atente mais e queira mais ver por causa do conteúdo em si do que do formato da tela. E nas próximas vezes eu prometo que eu vou prestar mais atenção nisso. Acho que o anterior também foi assim o vídeo. E nos próximos eu vou prestar mais atenção nisso, tá bom? Que eu esqueci que era conteúdo para YouTube e não para Instagram, então acabei gravando de pé a câmera. Me desculpe e eu vou e não vou pegar mais. Oi, tudo bem? Eu voltei aqui. Eu vou tirar o óculos pra não ficar refletindo no. Vai ficar refletindo. Então, na câmera. Então, eu vou falar aqui sobre agenda experimental, né? É uma coisa assim que eu queria começar falando assim. Ah, por que fazer agenda experimental? Por que você fazer uma agenda na sua casa? Porque, tipo, fala sério, não tem como dar conta de todas as coisas se a sua casa não estiver bem resolvida. Porque, tipo, vai ficar filho pra trás, marido pra trás, vai ficar tanta coisa pra trás que você vai ficar pensando nisso e você não vai conseguir focar no teu trabalho, não vai conseguir focar assim, nas outras coisas. Então, por isso que é importante ter uma agenda, ter um cronograma, ter uma organização. Então, eu falei, né, outro dia sobre agenda experimental, né? E eu já tinha colocado essa agenda em prática, eu já tinha feito ela e colocado ela em prática no dia que eu postei lá no meu Insta, né? Se você não me segue lá, @jaquefigueiredo.ms, Jaque com QUE, vou deixar na descrição do vídeo. Então, Ixi, até perdi foco aqui. Então, eu já tinha feito naquele dia e daí já tinha colocado em prática uma semana. É importante uma semana porque às vezes você, uma semana e meia, você vai ter, tipo, mais certeza de se vai dar certo ou não, o que não tá dando certo, do que, tipo, um dia não dá certo. Você já tá mudando sua rotina, entendeu? Você tá estabelecendo uma rotina. Então, às vezes, você não vai conseguir fazer isso em um dia ou dois, você precisa de mais tempo. Então, acho que uma semana dá pra você ver bem o que tá acontecendo, se tá dando certo, se não tá dando certo, o que não tá dando certo. É o que eu acho, na minha opinião, é o que eu faço aqui em casa. Então, eu fiquei nessa semana que passou experimentando aquela agenda experimental e muita coisa não deu certo. Por exemplo, o devocional tá às 6 da manhã, o meu, né, no caso. Uma coisa assim que de cara já vi é que eu preciso separar, né, entre o que é da minha agenda pessoal, né, tipo, da minha vida e da vida dos meus filhos, entendeu? Uma vida familiar. Por quê? É... Porque, tipo, tava muito embolada as coisas, eu não sabia o que era meu, eu tinha que olhar, tipo assim, eu tenho que olhar toda a agenda antes de olhar a minha, de saber o que eu vou fazer, entendeu? Então, tipo, dividir o que é eu que vou fazer, o que é da minha vida pessoal e o que é de uma vida familiar, uma vida comum, ficou melhor, sabe? Então, né, primeiro que tava, tipo, pra acordar às 6 horas da manhã, mas nem um dia eu consegui acordar às 6 horas da manhã, eu até tentei. Eu acho que eu consegui, acho que, né, pra não dizer nem um dia, eu acho que eu consegui um dia só, ou dois no máximo. É bem aleatório. E por quê? Porque eu não consigo dormir às 9, às 10 horas. E daí, por causa disso, eu ficava me enrolando muito, me enrolando na cama, me enrolando na cama. E daí acabava dormindo muito tarde, é, às vezes 1 hora da manhã. E daí eu não conseguia acordar às 6, né? Então eu fiz uma rotina nova de sono pra mim, que eu acho que vai dar mais certo, porque eu tenho reparado que eu tenho ficado com sono às 11 horas da noite. Quando chega às 11 horas, eu fico com sono, e daí se eu, tipo, parar de mexer em celular, parar de fazer qualquer coisa e ficar quietinha, eu durmo. Agora, se eu mexer em celular, se eu distrair minha cabeça, eu desperto de novo e fico acordada mais um tempo. Mas se eu não pegar nada que me distraia do meu sono, eu consigo dormir.
Então, às 11 horas eu coloquei e para acordar às 7 horas, junto com as crianças. E outra coisa, o meu devocional, eu acho que tá ficando melhor fazer de noite. Eu falei no anterior que eu gostava de fazer de manhã, eu gosto realmente de fazer de manhã, só que na situação atual não tem como fazer. Então, por mais que seja a minha preferência, eu prefiro mudar o horário, né, de fazer do que deixar de fazer. Isso que é importante, você entender que isso é um pilar da sua vida, é algo que estrutura o seu ser. Então, é melhor você fazer num horário que fique melhor do que você deixar de fazer porque não deu certo no horário X que você pretendia, que você gosta, que você quer. Então, tipo, pra mim, eu gosto mais, eu queria que fosse de manhã, só que não tá dando certo de manhã, porque como eu não tô conseguindo acordar mais cedo, e também outra coisa, quando os dias que eu acordei mais cedo, eu não queria orar em voz alta, eu não queria fazer muito barulho para as crianças não acordarem enquanto eu estava fazendo meu devocional, para mim não ser interrompida por eles. Então, para mim fica melhor fazer à noite, porque eles já estão dormindo e eles não acordam nesse sono da noite, diferente do sono da manhã, que se eu fizer qualquer barulhinho, eles acordam. E o sono da noite eles não acordam. Normalmente eu posso orar em voz alta, eu posso falar, eu posso conversar aqui. Eles estão tão cansados de ter ficado o dia todo brincando, o dia todo fazendo as atividades deles, que eles não acordam. Então, pra mim, fica melhor de noite. Que daí, tipo, por exemplo, agora eu tô gravando um vídeo, são, acho que, deixa eu puxar aqui, 9h30. Eles estão dormindo, entendeu? Eu puxei a porta do quarto aqui, né? Mas eles estão dormindo e eu sei que eles não vão acordar. E se eles acordarem, é rapidinho de fazer eles dormirem. Agora, se eles acordarem de manhã, eu não consigo fazer eles dormirem de novo. Eles continuam acordados, daí eu não consigo fazer meu devocional com, com a qualidade que eu gosto, sabe? De parar para ler a Bíblia e meditar, parar para prestar atenção na palavra, parar para estar, né? Então, pode ser que depois que acabe as férias, isso mude e eu volte a fazer de manhã, depois que eles forem pra escola, se eles continuarem na parte da manhã, ou se eles forem na parte da tarde, o Pedro vai ficar o dia todo, pelo menos que é o meu menorzinho, que toma mais energia da minha vida, que, né, precisa mais, né, demanda de uma necessidade maior da minha atenção pra ele. Então, talvez, né, eu consiga fazer daí de manhã, tipo, na hora que fizer o devocional com eles, levo o Pedro pra creche, eu consigo fazer o devocional de manhã. Mas, por enquanto, isso não tá sendo possível, então, durante as férias, eu vou manter o devocional à noite. Que daí eles já foram dormir, eu posso orar, eu posso fazer o barulho que for, que eles já vão estar dormindo. Então, é isso, né? Daí, outra coisa. Então, coloquei de novo, refiz uma agenda aqui, já vou mostrar pra vocês, né? E daí, outra coisa, eu comecei a notar que, tipo, perceber o tanto de tempo que a gente tava levando pra fazer as atividades. Por exemplo, café da manhã, a gente não tá levando 1 hora pra tomar café da manhã. A gente leva, tipo, uns 30 minutos no máximo pra tomar café da manhã. Porque como é coisa leve, ou é fruta, ou é crepioca, ou é um bolinho, né? Um bolo. É uma coisa rápida de mastigar, de engolir, e é mais fácil, entendeu? Então, por causa disso, a gente tá demorando só 30 minutos pra tomar café. E daí a gente já tá, tipo, livre. E logo que a gente termina de tomar café, eu tô já colocando eles pra começar a arrumar a casa. E daí, por causa disso, eles terminam mais cedo. Então, vou mostrar agora a agenda pra vocês verem como que tá. Então, aqui é um comparativo da agenda experimental de semana passada. Então, daí eu separei, né? Tá um pouco rabiscado porque eu acabei de fazer. Mas eu separei, né? Tipo, a mamãe, que sou eu no caso, e as crianças, que é uma vida em família, né? A vida familiar, na verdade, né? Porque daí quando. Ó, nem reparem meu. Reparem, né? Porque eu já tô falando, né? Mas eu tô aqui, ó, de meia já pra dormir. Eu não vivo sem meia, gente. Não importa o calor que esteja, eu tô de meia pra dormir, não consigo dormir sem meia. Enfim, se você é do time de meia também, coloca nos comentários. Então, voltando aqui. Então, eu separei, né? Então, tipo assim, a vida das crianças, né? Que é uma vida familiar, né? Posso até corrigir aqui, rotina familiar. Porque, assim, se eu não estiver em casa, é uma rotina que ou eles mesmos podem ver, porque a mais velha já vai fazer 10 anos e o do meio tem 8 anos, então eles já conseguem ler e ver o que eles têm que fazer, né? Na parte da manhã, eu geralmente estou com eles, né?
Um dia ou outro, assim, nas férias tá meio bagunçada essa questão da minha agenda, porque como janeiro é meio fraco, então eu tô, tipo, atendendo as clientes quando elas precisam, assim, sabe? Quando elas querem, quando elas precisam, então eu não tô com muita organização nisso na minha agenda. Aí, e outra coisa, que é bem importante, sabe? É você entender que, tipo, joga fora perfeccionismo. Vai ter dia que você não vai conseguir fazer por algum motivo ou outro. Por exemplo, pra mim, é quando eu tenho cliente de manhã, por exemplo, eu não consigo fazer a rotina da manhã. Às vezes eu levanto, a única coisa que eu faço, assim, que é muito cedo, é o devocional e tomar café com eles. Porque daí, tipo, a limpeza da casa, por exemplo, a gente já tá indo pro estúdio pra me atender, porque normalmente eu atendo a partir das 9. Então, isso, né, tipo, não limpa a casa de manhã, daí a gente limpa a casa de tarde, a gente dá uma pré-arrumada, assim, ou às vezes depende do horário que a gente chega, se eles ficaram o dia inteiro comigo lá, eu nem exijo deles limparem a casa, porque, assim, todos os dias eles limpam a casa. Então, a casa nem tá tão bagunçada assim. Tipo, todo dia eles bagunçam, mas eles arrumam a bagunça que eles fazem. Eles são educados aqui em casa. Eu não deixo eles fazer a festa que eles querem, do jeito que eles querem. Tipo assim, tem dias que nem, por exemplo, tem dia que é livre, no domingo, tem dia que é livre, tipo, por exemplo, no sábado, à tarde, quando eu chego. Daí eu deixo eles fazerem o que eles quiserem, fazer a bagunça que for, jogar brinquedo no chão, espalhar as coisas, sujar chão, assim. Chão é, tipo, uma coisa que nunca tá limpa aqui em casa, né? Mas tem dias específicos. Agora, durante a semana que a gente tá trabalhando, a gente mantém um pouco mais organizado na casa. Então, eles têm que fazer uma coisa ou outra, tipo lavar uma louça, que é uma coisa que suja todo dia. Passar uma vassoura na casa, que é uma coisa que a gente entra e sai, então acaba vindo sujeira pra dentro da casa. Mas não é nada assim extraordinário, tipo, eu não passo pano de chão todo dia. E, tipo, cara, às vezes você pode achar que eu sou porca, não sei, né, se vai ter alguém falando isso, mas não é isso. É por causa que eu não tenho tempo. Se eu for ficar limpando minha casa 24 horas por dia, se for pra mim deixar ela limpa, ou eu tenho que deixar meus filhos parados igual umas estátuas, ou então eu tenho que ficar limpando 24 horas por dia. Uma vez eu fiz isso, que eu falei, não, eu vou deixar essa casa limpa. Cara, eu fiquei o dia todo e a noite toda limpando. E eu fui dormir e ainda tinha, tipo, uns 2 copinhos na pia. Ainda fui dormir, ainda tinha, tipo, uma manchinha no chão que deu, no final da noite, assim, perto da hora de dormir, uma criança foi lá e deixou cair no chão alguma coisa, ou então eu mesma fui e deixei cair no chão, não sei exatamente. Mas, tipo, não tem como isso acontecer, entendeu? É uma vida sem alegria, uma vida que você fica privado de viver na sua própria casa. Então, eu não sou encanada com essa questão de limpeza de casa. Minha casa é organizada, é limpa, mas não é nada, tipo assim, casa de solteiro. Casa de solteiro que a pessoa nem mora na casa é limpa. Agora, a minha que tem criança feliz não é. Então, é isso. Então, vou mostrar de novo a agenda pra vocês, pra gente voltar na agenda. Então, tá. Então, agora ficou assim. Eu tô acordando às 7 horas, porque é o horário que eu consigo acordar e que eu fico bem, né? E não fico morta de cansada e, tipo assim, não fico estressada e nem não querendo acordar. Então, eu acordo às 7. Porque também o Pedro não acorda depois das 7, assim, é difícil ele dormir até domingo, assim, ele dormir até 8 horas, por exemplo, não dorme. Então, tipo, ele acorda, eu acordo também, né? Normalmente eu acordo um pouquinho antes dele, tipo, eu desperto, assim. Ou então eu desperto com ele vindo na minha cama já e é normalmente 7 horas. Então, daí 7h10 pra acordar as crianças. Daí eles não precisam de muito. Eu não preciso de muito tempo pra estar com eles, né? E daí o devocional eu faço junto com eles, normalmente eu coloco um louvor, ou às vezes eu coloco assim, depende do dia. Se eu não preparei café da manhã na noite anterior, ou se não tem nada pronto, eu tenho que fazer. Às vezes eu deixo eles ouvindo um louvor, e às vezes eu deixo eles verem uma historinha bíblica, e depois eu converso, na mesa a gente conversa sobre o que eles aprenderam, os princípios. E, gente, é uma coisa, assim, extraordinária. Hoje foi um dia que eles me ensinaram muito. O Miguel falou que ele aprendeu que a gente tem que confiar em Deus em todo o tempo. Que não importa o que aconteça, Deus sempre vai estar com a gente e a gente tem que confiar no Senhor. Porque acho que a história era sobre um barquinho, alguma coisa assim. E outra coisa, e aí a minha filha falou sobre promessa. Eu não sei qual. Às vezes eles assistem dois, ó, né, desenhos assim, quando eu tô preparando o café da manhã, quando eu tô preparando uma coisa, eles assistem dois, sabe? Então daí ela falou que era dessa última história. E o Miguel falou da primeira história e ela falou da última que antes de eu chamar eles pra virem na mesa tomar café.
ela falou bem assim que ela aprendeu que é importante ter palavra e não quebrar as promessas que faz. Então eu falei pra eles da palavra de Deus, que tá escrito que a gente não pode fazer voto e nem prometer algo que a gente não vai conseguir cumprir, que é aquela palavra que fala que a gente não pode dizer, amanhã eu vou fazer tal coisa, né? Em Tiago, se eu não me engano, que tá escrito. Mas a gente pode dizer, se Deus quiser, daí eu faço. Então, e é uma coisa que eles levam pro dia a dia deles, entendeu? Esse reforço, né? Então, eles me alimentaram muito, né, nessa questão. Daí a gente orou, né? E daí a gente sempre ora depois do devocional, a gente orou junto, né? No café da manhã mesmo. E isso é um exemplo, entendeu? Não fique com essa paranoia de que tem que estar sentadinho, tem que ser assim. Não. Viva uma vida leve, do jeito que dá certo. Contanto que os princípios de Deus sejam estabelecidos na sua casa, que você não deixe de colocar o primeiro lugar no primeiro lugar, o segundo lugar no segundo lugar, as coisas no seu devido lugar, isso que é importante, entendeu? Então, né, tá assim. Daí às 7h10, às 7h10 eles acordam, às 7h20 eles fazem devocional. Então, o que eu fiz foi vendo durante a semana quanto tempo a gente estava levando para fazer cada uma dessas atividades. Por exemplo, tipo assim, 8h30, não, das 7h30 às 8h30 devocional. Cara, nem é isso tanto tempo que leva. Eles demoram às vezes 30 minutos e eles já terminaram, a gente já terminou de fazer o devocional deles, porque eu não faço uma coisa muito enfada, assim, tipo, muito cansativa pra eles, porque eu quero que eles tenham memórias boas de fazer o devocional, que era uma coisa gostosa, que eles aprendiam, e não que ficava ali horas. Eles vão ter o tempo que eles vão ficar horas na presença de Deus, eles vão ter o tempo que eles vão precisar de mais tempo, sabe? E outra coisa que eu falei também, que eu ia conversar com vocês, era sobre alimentar mais vezes sobre a palavra, entendeu? Tipo, por exemplo, a menina de 10 é diferente. Então, a gente faz isso durante os almoços. Nos momentos que a gente tá junto, a gente conversa sobre a palavra de Deus. Então, tipo assim, não fica só, tipo, o único momento que a gente vai falar de Deus no devocional, das 7h20 até as 8 horas. Não, a gente fala de Deus no nosso dia a dia, a gente é cristão, a gente vive Deus. Então, voltando aqui, então, eu fui vendo, né, o que, tipo, não precisava de tanto tempo, né. Gente, depois que eu vivi que eu dei uma bugada no meu cérebro aqui, né, porque, tipo assim, das 8h30 até as 10h30, eu não coloquei absolutamente nada, tipo, tomar café, daí começa a limpar a casa, como se demorasse 2h30 pra tomar café. A gente conversa, tipo, a gente tem um momento de mesa, igual eu falei, né, a gente sendo cristão, a gente vive Deus, então, a gente fala de Deus várias horas do dia, em vários momentos, né. É isso que a palavra fala bem assim, né? E no caminho, né? Tipo, ensina o caminho que seu filho deve andar, né? Tipo, é durante o caminho, no dia a dia. É uma coisa constante, né? Você vai plantando aquela semente, você vai regando, você vai adubando. Então, tipo assim, por isso que, tipo, não adianta você ir um dia da semana no culto, achar que teu filho vai ser o crente mais top, porque você tá levando teu filho um dia na semana, sendo que durante a semana você não faz nada com seu filho. Pra, tipo, enraizar o amor de Jesus no coração, entendeu? Então é isso que a gente faz aqui em casa. Então, tipo assim, né, 8h30 até as 10h30. A gente realmente tem um momento de mesa, às vezes a gente tem uma caixinha de assuntos, a gente fala sobre esses assuntos baseados na palavra, assuntos do mundo, assim, do cotidiano, do que tá acontecendo na vida, assim, entendeu? Por exemplo, a gente conversa sobre ideologia de gênero, a gente conversa sobre que mais? Sobre tatuagem, sobre peso, sobre religiões. A gente conversa sobre todas essas coisas, né? E coisas que nossos filhos querem também, por exemplo, esses dias eu queria conversar sobre dente, sobre jogos, né? Que meu filho gosta de assistir os joguinhos dele lá, então eles queriam conversar sobre isso. E a gente, tipo, a gente entende, a gente aceita as conversas que eles querem trazer pra nós. É válido, né? É interesse deles, eles vão conversar com quem sobre isso, né? Claro que eles têm os amiguinhos deles, mas nessa fase que eles estão pequenos, assim, eles são mais dependentes dos pais, eles estão mais próximos da gente. Então a gente tem que trazer pra eles aquilo que eles gostam, dar importância para o que eles falam, né? Para que quando eles crescerem, eles entenderem que com a gente eles podem conversar sobre qualquer coisa, porque a gente vai ouvir eles e eles também vão nos ouvir. É uma coisa recíproca, a gente planta no nosso filho aquilo que a gente quer receber deles também. É a palavra de Deus, você planta, você colhe, é isso aí. E é assim que são as coisas. Então, vamos voltar aqui de novo. Coisinha.
Gente, desculpa ficar parando toda hora, mostrando o caderno, mostrando eu, mas é que, tipo, cara, eu não quero fazer uma coisa genérica, tipo de, ah, não, eu quero falar só sobre isso e não falar sobre o que eu sinto, sobre como são as coisas, né? Porque eu acho que daí não tem interação, não tem graça nenhuma, né? Daí você vai lá e procura lá no Pinterest ou em algum lugar, cronograma, como montar o cronograma da minha casa, você vê lá, escreve e pronto, porque daí não tem vivência, não tem vida, não tem experiência, não tem compartilhamento, contribuição, não tem nada, entendeu? E eu tô segurando na mão, por isso que toda hora, tipo, aproximo demais, depois entendeu? Porque eu tô segurando o celular na mão. Que não precisa de tripé pra isso, a gente precisa fazer. Então, voltando aqui. Então tá, daí, né, eu tirei os tempos que vi no meu dia a dia, né, quanto tempo eu levava, e daí com isso eu montei melhor o cronograma da família, né. Então, acordar, fazer devocional, café da manhã, a limpeza da casa, começa às 8h30, que né, é logo na hora que termina de café da manhã, a gente conversa um pouquinho na mesa, e daí a gente já vai fazer as coisas da casa, né, organizar, tipo, dobrar uma roupinha, é o que tá precisando ser feito. Daí uma coisa que, assim, em casa nós temos uma lista de tarefas. Cada criança tem uma tarefa, e agora o Pedro tá começando a fazer as tarefinhas dele. Por exemplo, eu faço ele guardar os sapatos dele, eu faço ele, às vezes, guardar um brinquedo, né? Então, eu tô começando a colocar ele pra fazer tarefas de casa, pra entender que ele já tá com 3 anos, né? Então, ele já pode fazer alguma coisa ou outra, né? Até antes disso, tem uma tabelinha no Google que eu vou colocar lá no meu Instagram. Então, se você não me segue, me siga lá, porque tem conteúdo lá, eu converso lá. E, tipo assim, eu não sou muito presente mesmo, eu tô tentando me esforçar. Mas é por quê? Porque eu vivo a minha vida, entendeu? Eu vivo a vida real. Então, tipo, quando eu vejo, já tô brincando com as crianças de Uno, e não tirei foto que nem hoje a gente brincou de Uno antes deles dormirem. Às vezes eu tô conversando com eles, não gravo, tô comendo uma refeição com eles, não gravo. Então, assim, eu vivo muito a minha vida real. Pode ver que nas minhas redes sociais quase não tem foto, não tem postagem, mas a minha galeria tem muita foto, muita coisa. E às vezes também não tem, porque, tipo, eu vivo muito na realidade, sabe? Eu quase não posto nada. Mas eu tô tentando melhorar nisso pra vocês entenderem como é na prática, não pra me exibir e não pra ficar, tipo, postando também tudo da minha vida, que eu não quero que ninguém saiba de tudo da minha vida. Mas é assim, pra vocês entenderem na prática como é que funcionam essas coisas, pra pegar a experiência pra vocês aplicarem o que dá certo e o que não dá certo, vocês olharem e falar, nossa, isso aqui não vai dar certo pra mim, então eu nem vou fazer, pra não perder seu tempo, né? Então é pra isso que eu vou postar mais, por uma questão de ajuda, entendeu? Por uma questão de compartilhar, né? De dividir, de ser uma pessoa que não retém, mas que deixa, entendeu? Que espalha, que solta, que vai, entendeu? Esqueci. Já volto. Lembrei, voltei. Então, cada um tem umas tarefas de casa, né? As crianças, igual eu falei, vou deixar lá no meu Instagram a tabela da Montessori, para cada uma das crianças fazer uma tarefa. E eles fazem de acordo com a idade deles lá, e também eu observo a habilidade deles, né? Por exemplo, por mais que o seu filho tenha a idade que a tabela tá dizendo lá, por exemplo, uma coisa que eu coloquei ali na minha agenda, lavar a louça do almoço. Então, por mais que a Annalise já esteja 9 anos e o Miguel já tenha 8, e eles dois já têm a habilidade de lavar uma louça, às vezes na louça do almoço é mais difícil para eles, porque tem muita gordura às vezes, né? Que a gente faz uma coisa com óleo ali, frita uma coisa, ou faz um arroz, um macarrão, alguma coisa que fica com o resto de gordura no pote, alguma coisa. Então, eu acho que eles ainda não têm habilidade para poder tirar bem isso. Então, eu fico com a louça mais pesada. Então, é observar a habilidade do seu filho também. Se ele consegue fazer uma determinada tarefa, por mais que esteja ali. E como você vai fazer isso? Experimentando. Então, se está escrito lá, seu filho já é capaz de fazer tal coisa. Coloca ele para fazer. No começo, ele vai ter dificuldade, sim. Então, não desista. Coloque aquilo lá em prática. Eu coloco pelo menos um mês. Eu coloco eles para fazer e vai fazendo. Eu vou observando eles. E é claro, não deixa eles fazer e abandona. Coloca isso para fazer e fica observando qualquer dificuldade, qual que é o problema, o que não tá conseguindo. E se você vê que mesmo assim, mesmo você ensinando, mesmo você esforçando, você vê que o seu filho não consegue fazer, e não é por causa que ele não quer fazer,
é porque ele não consegue fazer. Daí você deixa de lado aquela tarefa, fala pra ele, ó, filho, vamos deixar isso aqui, mais pra frente você volta a fazer. Porque daí seu filho não tem habilidade motora ou cognitiva para aprender, para desenvolver aquilo ali. Então é frustrante para ele você ensinar tantas vezes e ele assim não conseguir fazer. Então, tipo, né, você viu que você tentou de tudo, você se esforçou, ele não conseguiu fazer, então deixa de lado e vai fazer, coloca ele para fazer outra coisa que ele sabe fazer. Mas não deixe sem fazer nada, tá? Porque é uma coisa assim que eu aprendi em Provérbios. Fala bem assim que a mulher virtuosa, ela dá tarefa aos seus servos, né? Todos nós somos servos. Eu não tô dizendo que seu filho é um servo, um escravo, eu não tô dizendo que os meus filhos são. Todos nós somos servos. Servo é aquele que serve, né? Então, você delegar tarefas vai fazer tão bem para eles quanto para você. Para você, porque você não vai ficar fazendo tudo e nem adianta falar que, não, eu sou a pessoa que faz tudo e fico de boa. Não fica, tipo, você não dá conta de tudo, entendeu? Vai ficar estressado uma hora, vai ficar ruim, vai achar ruim. E outra coisa para os seus filhos, porque vai criar senso de responsabilidade neles, para eles entenderem que a família depende, né? Que eles são algo importante, né? A família, tipo, a mamãe e o papai dependem daquilo que eles fazem, é bom o que eles fazem, então isso traz responsabilidade e traz valor para eles e para a tarefa que eles fazem. Eles entendem que eles são preciosos, eles são importantes na casa, que sem eles aquilo ali não vai dar certo, não vai ficar tão bom, por quê? Porque com eles fica melhor, entendeu? A casa flui melhor, sobra mais tempo, então eles vão se sentir muito importantes, né? E responsabilidade para eles valorizarem o trabalho. Então, por exemplo, se eles lavam uma louça, por exemplo, eles vão entender que cada copo que eles pegam, eles vão lavar, vão ter que lavar aquele copo. Então, eles, né, vão entender que quando for a vez do outro, eles vão se colocar no lugar e falar, nossa, quando eu tenho que lavar um monte de copo, porque às vezes tomou um copo d'água e deixa ali na pia, em vez de passar uma aguinha e já colocar, sabe? Então, tipo, eles entendem o lugar do outro e valorizam a organização, entendeu? Então, é uma coisa muito importante, muito boa. Então, eu coloquei aqui, ó, que tá às 10h30, mais ou menos. A gente leva umas 2 horas, mais ou menos, pra limpar a casa. Não demora tanto tempo assim, não. Porque, igual eu falei, já tá tudo meio organizado. Então, tá terminando a limpeza, daí eu deixo eles livres. Eu nem coloquei, assim, que tá livre ou não, porque, tipo, eu deixo eles livres por enquanto, eu não pensei em nada. Mas uma coisa que eu vou começar a fazer é Libras, sabe? Então, tipo assim, uma coisa que eu quero começar a ensinar eles aqui, nesse horário, antes do almoço, ensinar eles e tal, né? Antes de eu começar a fazer o almoço. Daí, meio-dia, normalmente tá pronto o almoço, normalmente umas ou 11 horas, depende se a comida for rápida ou se já tiver feijão pronto, alguma coisa pronta. Então, eu começo a fazer 11 horas. Mas se não, eu deixo como uma das minhas tarefas do dia começar a colocar o feijão para cozinhar, colocar uma coisa mais demorada. Então, uma das minhas tarefas do dia é fazer uma refeição. Então, tipo, aqui eu começo, né, entre as 8h30 ali, quando eu já começo a fazer a refeição que seja mais demorada. E daí fica pronto na hora do almoço, meio-dia, né? E daí depois eu coloquei café da tarde, porque aqui eu, igual eu falei, eu dividi, então daí eu vou trabalhar, né? Eu lavo a louça do almoço, porque normalmente a gente nem demora tanto assim pra almoçar, a gente meio-dia e meio, meio-dia e 40 a gente já terminou de almoçar. Daí a gente ficou mais um pouquinho na mesa conversando. E daí eu coloquei pra mim lavar a louça do almoço, porque eu vou fazer outra coisa que eu vou fazer é isso, o cronograma da agenda da louça, assim. Se cada um lavar uma refeição louça, não fica pesado pra ninguém. Cada um lava um pouquinho, né? Tipo, nós aqui em casa somos em 5, né? Tirando o Pedro, que ainda não tem habilidade pra lavar a louça, porque tá com 3 anos. Mas o restante ainda já pode lavar a louça. Então, eu vou dividir entre eles a louça do café da manhã, a louça do almoço, a louça do jantar, a louça do café da tarde, daí do jantar, né? Então, a gente vai fazer assim. Então, a do almoço, eu vou ficar com a louça do almoço. E até porque quando voltar às aulas, mais ou menos esse horário aqui, eles vão, se eles se mudarem pra tarde, que eu pedi a transferência, eles vão estar indo pra escola, eles já vão estar na escola, na verdade, né? Então, eles não tem como lavar a louça do almoço. E se eles forem de manhã, eles vão ter chegado da escola, né? E mesmo assim, né? Igual eu falei, né? A louça do almoço normalmente é mais difícil. Então, eu já vou lavar. E daí eu vou trabalhar, né? E daí eu coloquei aqui a partir das 5h30. Porque eu não, antes ali o café da tarde tava às 4h30. Mas não tava dando certo. Porque nenhum dia tava chegando a ser 4h30. E assim, é claro que eles não ficam sem comer, né? Fala, meu Deus, vão ficar sem comer todo esse tempo. Não, a gente sempre deixa fruta disponível pra eles ali, né?
banana, maçã, a gente deixa às vezes bolo e eles ficam livres para comer o que eles quiserem. O café da tarde oficial, né, que a gente come todos juntos, é às 5h30, porque é o horário que tá dando, que tá acontecendo isso mesmo. Pelo menos umas 5h30 a gente já tá tomando café, todo mundo junto, e daí coloquei às 6 horas o banho, que né, a gente toma café rapidinho também. E daí depois a atividade da semana, que é uma coisa que vou fazer também, que tô sentindo muita falta. Por exemplo, um dia de jogos, uma noite de assistir um filme. Normalmente essas dias assistir filme, como o filme é mais demorado do que o tempo de dormir, eu coloco na sexta ou no sábado, porque daí no outro dia a gente pode dormir até mais tarde. Então, eu não sigo essa rotina todos os dias, tá? Eu sigo isso aqui normalmente de segunda a sexta, né? Ou às vezes de segunda a quinta, dependendo, né, se eu tenho cliente desde cedo ou se, né, eu atendo até mais tarde na sexta. Então, tipo, depende do dia. Mas na maioria dos dias é esse cronograma que eu faço. Daí, a atividade de semana, daí a janta, né? Porque normalmente eles já estão com fome antes de dormir, ou tipo, eles vão. Se eu não dou janta pra eles, eles vão deitar e eles começam a se enrolar pra dormir. Eles se enrolam pra dormir sim. E daí eu falei, não, vou colocar alguma coisa pra eles jantarem, mas tipo assim, a janta, igual eu falei, é ceia, né? Ou que sobrou do almoço, né? Alguma carne, alguma coisinha que sobrou do almoço. Ou então eu dou um lanche, um chá com pão, um chá com bolacha, um chá com fruta, uma fruta mesmo, que nem hoje eles comeram banana. Então, uma fruta para eles comerem, né? E para não dormir também de barriga muito cheia, porque senão tem pesadelo, não dorme bem, né? E daí 8h30 para dormir e a gente faz uma leitura bíblica. Então, aqui tá mais uma coisa, mais um princípio em que eles são alimentados pela palavra de Deus. Então, tem o devocional e tem aqui que é oficialmente que tá na agenda. Mas toda refeição que a gente senta na mesa, todo momento que a gente tem oportunidade, a gente vai ensinando sobre eles, sobre a palavra de Deus, né? Então, daí aqui no meu caso, né? Como eu falei, então daí às 18 horas mais ou menos eu tô chegando em casa. Na maioria dos dias, um dia ou outro eu chego um pouco mais tarde, mas é muito raro. Normalmente eu chego às 18 horas em casa. Aqui nesse horário o pai deles já foi buscar eles, né, lá no estúdio e fica com eles até a hora de eu chegar, porque ele sai 5 horas do trabalho, né? Então ele já tá com eles. Daí eu preparo a refeição. Enquanto eles estão tomando banho, normalmente eu preparo a refeição. Daí, às vezes dá tempo de eu tomar banho mais cedo junto com eles, né? Ou às vezes não dá tempo, daí eu tomo banho mais tarde, depois que eles dormem. Depende do dia, né? Daí fica nessa minha horário livre aqui, no caso. Daí eu coloco as crianças para dormir e oro, né? 8h30 aqui junto com eles. Daí eu fico livre, né? E daí eu pretendo, né, fazer vídeos, né? Fazer alguma coisa assim. Ou ler alguma coisa, às vezes eu quero ler. A minha agenda pessoal eu vou fazer outro dia, né? E posto pra vocês também, tá? Outra coisa que eu vou postar. Então, eu já tenho 3 coisas pra postar, né? Da semana aqui, né? Atividade da semana. A minha agenda aqui. E tem mais alguma coisa que eu esqueci. Vou assistir o vídeo depois pra editar, daí eu vejo o que é. Então, daí às 11 horas eu vou dormir. E é uma coisa que tem dado certo. Na maioria dos dias eu tenho ido dormir 11 horas. Agora, eu coloquei ali agenda pré-oficial, por quê? Eu vou fazer mais uma semana de teste pra ajustar alguma coisa ou outra, mas é assim, é pré-oficial, mas não adianta, não vai ficar perfeita a agenda. Sempre vai ter alguma coisa que vai mudar. Sempre vai ter alguma melhora que você pode fazer, sempre vai mudar alguma coisa na rotina que você precisa fazer. Vai, por exemplo, vai voltar de férias as crianças, daí eu vou ver como é que vai ser essa agenda, né? Outra coisa assim, que como eu deixei ali o almoço ali, daí voltou às 5h30 da tarde para fazer alguma coisa, tomar café e tal. Então, esse horário eles vão estar na escola se eles mudarem para tarde. Então, eu não coloquei nada. E se eles estiverem de manhã, daí eu vou ter que mudar a agenda da parte da manhã, daí eu vou ter que mudar tudo, né? Daí eu vou ver, né? Mas a intenção nossa é que eles estudem à tarde esse ano, né? Pedir a transferência deles. E uma coisa que eu tenho que ir lá ver se já deu certo ou não. Mas, enfim, é isso, né? Então, tipo assim, às vezes você vai sempre ter que mudar alguma coisinha ou outra, mas pelo menos você já tem um norte. Você sabe de onde partir, não tá no zero, não tá, tipo, tudo na sua cabeça. Porque às vezes fica tudo na nossa cabeça, a gente fica nervosa, fica com a cabeça cheia de coisa. Você não sabe o que fazer, o que pensar, como ir. E daí você fica, eu vou pra onde. Então você já tem, né, uma coisa que serve tanto pra você, quanto serve pro seu esposo, pro seu companheiro que tá te ajudando,
ou para a pessoa que esteja te auxiliando. Se não tiver ninguém, você consegue fazer isso porque você tá vendo, e seus filhos também conseguem ver porque você tá vendo. Mas é isso aí, tá bom, gente? Então é isso. Eu vou gravar os videozinhos, vou colocar a Montessori lá, a tabela da Montessori lá no meu Instagram, @jaquefigueiredo.ms, jaquefigueiredo.ms. Vou deixar nos comentários, não, na descrição do vídeo, o arroba do meu Instagram. Daí você vai lá e me segue, que você vai ver que tem bastante. Tô tentando postar mais coisas, tá? Então é isso. E beijos. Até o próximo vídeo. Tchau!